ela buscou ver? O efeito de sucção prolongada em fala e na oclusão dentária. Então, e nessa época, era todo mundo pensava em MO pensando só no quê? Nos hábitos deletérios. Sucção de chupeta, sucção de dedo, sucção de língua. Era isso que importava. MO era voltado para essa área. Muito bem. Em 99, o que foi feito aqui nesse trabalho? Foi perguntado o que significava MO e qual a sua abrangência dentro da fonoaudiologia. Por que isso? Porque MO nessa data era assim, olha, um pinguinho num oceano. Então, isso é muito interessante. Quer dizer, foi seguindo uma tendência que eu fiquei impressionada. Por quê? Porque aí em 2000 foi feito um trabalho da relação entre fonoaudiologia e ortodontia. 2001, aleitamento materno. E em 2001 também, a gente mudou a terminologia em motricidade orofacial. Então, o Comitê de Motricidade Orofacial quis o quê? Quis unificar, quem trabalha com MO tem que falar a mesma linguagem. E aqui, nesta mesma época, foi feito um trabalho vendo isso. Será que realmente as pessoas usam a mesma terminologia? A partir de 2002, começam os trabalhos, o quê? Os estudos comparativos, usando uma série de métodos e técnicas. Então, a evolução aqui dos trabalhos de motricidade orofacial aqui na PUC seguiu exatamente o mesmo caminho da evolução da MO dentro da fonoaudiologia de uma maneira geral. Tá? Isso para mim foi o que mais me chamou a atenção. Muito bem. De maneira geral, foram realizados 2 tipos de abordagem aí nos 19 trabalhos. 12 trabalhos fizeram pesquisa de campo com indivíduos ou com pacientes, com o objetivo do quê? De avaliar uma determinada hipótese. Então, a pessoa tinha uma hipótese, ela precisava de indivíduos para saber se essa hipótese era ou não válida. Então, 12 trabalhos tiveram esse objetivo. E 7 trabalhos dos 19 tiveram como objetivo o quê? Um levantamento ou bibliográfico, ou através de questionário, ou através de levantamento de prontuário, para quê? Para confirmar uma determinada hipótese. Então, aqui tem uma diferença do que vocês estavam pensando. Então, aqui é para avaliar e aqui é para confirmar uma determinada hipótese, tá? Dos 19 trabalhos. E aí eu resolvi fazer, bom, que temas que foram mais abordados aí dentro da área de MO? Empatados em primeiro lugar, respiração e mastigação. Isso é uma coisa interessante, porque o que mais se estuda em MO, desde que eu me conheço por gente, é respiração. Mastigação me surpreendeu, porque eu imaginava que ia ser o segundo lugar, deglutição. E deglutição, poucos trabalhos aqui foram feitos na área de deglutição. Então, respiração e mastigação são coisas muito abordadas dentro da clínica fonoaudiológica e aparecem aqui como os primeiros temas mais abordados. E uma coisa muito interessante, que foram exatamente os 2 últimos trabalhos que a Marta orientou e que está muito em evidência atualmente dentro da motricidade orofacial, é o uso da bandagem elástica. E nesses 2 trabalhos que a Marta orientou, são trabalhos completamente diferentes, utilizando a bandagem elástica. Um trabalho foi feito com adultos, que foi a Andréa Mi que fez. Então, ela pegou adultos e ela queria saber se a bandagem teria ou não efeito sobre uma determinada musculatura. E, além da bandagem, ela fez uso também de eletromiografia de superfície, que é o quê? É um exame também muito utilizado hoje em dia, atual, na motricidade orofacial. O último trabalho aqui de 2016, que também foi orientado pela Marta, ele diz o quê? Ele foi feito com recém-nascidos, o uso da bandagem em recém-nascidos de alto risco. Então, foram feitos, foram 4 recém-nascidos que ela colocou a bandagem e ela queria ver se com o uso da bandagem melhorava a questão da alimentação. E isso mostrou-se bastante efetivo. Então, a bandagem elástica tem sido muito, muito utilizada dentro da MO e aparece aqui junto da pós-graduação aí com a orientação da Marta. Muito bem. Então, pensando na amostra populacional dos trabalhos, o que eu fiz? Eu queria saber faixa etária mais usada
Alguns resumos não apareceram, não apareceu a faixa etária. Então, eu coloquei aqui sem mencionar, porque eu não fiquei sabendo, só através do resumo, qual era a idade. Mas, a grande maioria dos trabalhos faixa etária de 5 a 16 anos ou de 20 a 40 anos. Então, crianças e adolescentes e aqui, idade adulta, tá? Isso pode ter mais, mas como não tinha no resumo, então eu fiquei sem saber assim, qual é a faixa etária, a amostra populacional aí maior dentro da área de MO. Eu acredito que fica aqui nessa faixa aqui, entre 5 e 16, que é a nossa grande população aí, e são as pessoas que têm muitas vezes alteração aí na área de MO, tá? Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, mas para quem que esses trabalhos foram realizados? Com quem que esses trabalhos foram realizados? Então, assim, algumas áreas afins. Então, bastante com odontologia e ou ortodontia e também com otorrinolaringologia. Teve um trabalho só dos 19 que vinculou alteração vocal com DTM, que é disfunção temporomandibular. Então, dos 19 trabalhos, só um correlacionou voz com alteração de MO. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ser mais explorada, ainda mais com duas aqui da área de voz, que são ícones aí dentro da fonoaudiologia. Eu acho que falta um pouco isso. Por quê? Porque a gente vê na clínica muitas alterações de voz que têm relação com o MO. Então, eu acho que vocês podiam explorar um pouquinho mais isso, porque só teve um trabalho que fez isso. E esse trabalho foi de levantamento, foi questionário, não foi um trabalho de campo, até para ver que tipo de alteração, se trabalhando MO melhora a alteração vocal ou vice-versa. Eu acho que valeria a pena vocês pensarem nisso, ou quem quiser fazer mestrado aí, eu acho que é uma dica. Tá? Muito bem. Então, qual é o público-alvo dentro da área de MO dos trabalhos apresentados? Né? Claro que fonoaudiólogos da área de MO, da área de voz, da área de disfagia. Aqui não tem o mestrado em disfagia, então dos 19 trabalhos, 2 estão ligados à área de disfagia. Esse último da Marta, inclusive, que era com bebês de alto risco, tá? Ortodontistas e otorrinolaringologistas, né? Aqui, eu não sei como é que funciona, mas assim, a área de disfagia também é uma área que está cada vez aumentando o interesse dos graduandos, principalmente. Muitos graduandos, pessoas que estão se formando agora, estão querendo ir para a área de disfagia. Eu não sei como é que funciona aqui no programa de vocês, mas eu acho que uma coisa também que vocês vão ter que começar a pensar nisso, porque o interesse está cada vez maior. Né? Não dá para a gente não diferenciar aqui, né? Porque a disfagia agora é uma área independente da área de MO. Aqui junta tudo, né? Junto e misturado. Muito bem. E aí, o que eu resolvi fazer? Bom, então, como tem o trabalho de campo, quais foram os métodos mais utilizados nas pesquisas de campo? Então, começou lá atrás com filmagem, depois passou para antropometria, que é o uso do paquímetro, para quem não sabe, depois uma análise cefalométrica. Aí a gente foi aqui para uma comparação entre 2 protocolos, que são os protocolos mais utilizados dentro da área de MO, que é o MDGR, que a meu ver é o mais completo, porém não é validado, e o AMIOF, que cá entre nós eu não acho tão completo, mas é o único validado nacional. Depois a gente partiu para eletromiografia de superfície e, por fim, a bandagem elástica. Então a gente começa com filmagem, que era o que se usava lá nos primórdios da MO, ainda hoje é fundamental, mas não adianta só fazer a filmagem. E a gente chega aqui na bandagem elástica, tá? Então, isso é o que aconteceu na MO dentro da fonoaudiologia de maneira geral, e vocês duas aqui conseguiram acompanhar perfeitamente esse caminho. Então, isso é realmente muito interessante, tá? Muito bem. Então, gente, para a gente finalizar, acho que eu falo um pouquinho rápido demais, durante esses 20 anos, então, houve uma tendência, nos últimos anos principalmente, de realizar trabalhos mais práticos e de comprovação técnica, seguindo a evolução da motricidade orofacial, que eu acabei de falar para vocês. Então, isso é bem evidenciado, essa tendência, com os trabalhos realizados a partir de 2000. Até 2000, isso não ficava claro. A partir de 2000, eu até fiz aqui um levantamento
desculpa, mas eu não acabei não colocando, o ano boom aqui de MO na PUC, de número de trabalhos, foi 2002. Em 2002, vocês tiveram 5 trabalhos defendidos dentro da área de MO, tá? Então, 2001 e 2002 foram os booms. Depois foi, em média, 1 trabalho por ano, tá? Muito bem. Então, o objetivo passa a ser o de aplicar um protocolo, a partir de 2000, ou técnica específica, como eletromio ou bandagem elástica, para verificar a eficiência do trabalho miofuncional. Eu não escutei o que a Esther falou, mas me parece que vem de encontro ao que ela está falando, quer dizer, de mostrar a evidência. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo, porque fica muito nítido isso nesses últimos trabalhos que a Marta orientou aqui dentro da área de MO. Tá? Era isso que eu queria falar, muito obrigada.